Então, quando a gente voltou a fazer essa parte de upper body, que é a parte superior, a gente começou a trabalhar com pegada de underhook. Na semana seguinte, a gente trabalhou com pegada de overhook. Quem veio sem ser semana anterior, na semana antes, a gente trabalhou com pegadas de double underhook. E hoje a gente vai trabalhar com a pegada que a gente chama de over-under, que é quando eu tenho um underhook, ele também tem um underhook desse lado, e a gente começa a ficar nesse tipo de situação, né? Pode ficar bem de lado. Não, pro outro lado. Isso, quando a gente fica nessa situação, né, que ambos estão lutando pro mesmo lado. Então aqui no caso são dois destros, né? Então no judô a gente chama essa postura de aiutsu. Toda vez que dois atletas estão pro mesmo lado, a gente chama de aiutsu, tá? Então o que acontece muito? A gente tem até um drill de fazer esse tipo de movimento, mas esse movimento é mais um movimento para aquecer. Na luta realmente isso aqui não acontece, fica mais uma briga um fazendo força com o outro do que essa troca de esgrima. Então a gente vai começar nosso trabalho fazendo um sasai, né, iniciando dessa situação. Então eu vou estar aqui junto com o Cauã. O que eu vou precisar fazer nesse primeiro momento? Eu vou andar para o lado, ao mesmo tempo que minha mão vai vir para a coxa dele, fazendo esse movimento, circular com ele. Tá, então o movimento inicial. Cai não. Tá? Complementar a esse movimento, eu vou, no momento que ele desequilibrar, colocar minha perna para calçar a perna dele, até que a projeção aconteça, beleza? Então fazendo isso de uma forma um pouco mais dinâmica, vai ser esse movimento. Beleza? Então, mais uma vez, a gente está numa situação de over-under, eu tenho um underhook, ele também tem, eu vou andar para o lado, ao mesmo tempo que minha mão vem na altura da coxa desequilibrando, tá? Essa mão é importante estar pressionando para baixo, ao mesmo tempo que eu calço o pé dele. Lembrando, não é um chute, tá? Eu vou calçar e vou deixar meu pé lá até que a projeção aconteça, beleza? Então pode separar em duplas e vamos testar um pouco aí. Vai, mesma pegada, mas agora a gente vai fazer uma outra variação. Em vez de dessa vez eu colocar minha mão na altura da coxa, essa mão que está aqui na altura da escápula eu vou puxar. Então eu vou fazer esse movimento. Lembrando que minha perna precisa permanecer lá dentro, tá? Então é isso aqui, ó. Minha perna continua acompanhando ele. Então é isso. Agora quando eu chegar nesse momento eu vou ajoelhar com a perna de trás e vou fazer um gancho com a perna da frente, tá? Fazendo isso. Quando chegar nessa situação, eu posso fechar meu cotovelo, mas eu também posso descer essa mão para uma espécie de double leg, tá? Fazendo esse movimento, tá? Então, fazendo de uma maneira um pouco mais dinâmica, vai ser isso. Beleza? Então, mais uma vez. A perna de trás, faço um arco para a frente. Completando mais uma técnica dessa mesma situação de pegada. Dessa vez um outigari, beleza? Vamos nessa! A gente fez duas técnicas, né, nessa direção, tanto o sasai quanto o outigari, todas são técnicas naquela direção. Agora a gente vai começar a fazer técnicas na direção oposta, tá? Então, agora a gente vai fazer um balanço que eu vou precisar fazer isso aqui com ele. Tá? Eu preciso jogar o peso dele para cá, tá? Então, no primeiro momento eu vou
puxar ele para mim, para ele avançar aquela perna de lá e jogar o peso nessa direção. Então o movimento vai ser esse, o inicial. E jogo, tá? Então eu quero que aquela perna dele apareça na minha frente. Eu recuo a minha perna, ao mesmo tempo que eu empurro essa mão. Então é esse o movimento. Recuo, recuo, trazendo ele e empurro essa. Porque eu quero que o peso dele todo fique nessa perna, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gancho nessa perna dele pela parte de fora. Então o movimento vai ser esse. Desequilibrou, essa perna vai vir. E eu vou finalizar com a situação de Osotogari. Então, de um pouco mais dinâmico vai ser isso. Tá? Então, pode soltar. Eu tô muito... Aqui nós dois estamos muito abraçados, né? Então, no momento que eu ando e puxo o tríceps dele, a tendência dele é andar. O que eu não posso fazer é encaixar minha perna sem esse desequilíbrio, porque ele vai me devolver o mesmo Osotogari. Então, eu só vou fazer essa técnica se eu sentir que eu consigo puxar e fazer isso. Que o peso dele veio para cá, tá? Agora eu posso avançar e finalizar com o Osotogari dali, beleza? Vamos testar. Outra variação também, usando essa caminhada para essa direção, mas agora vai ser uma variação que pode ser tanto um Kushikita-oshi, que seria um single leg, ou pode ser um Kibisugaeshi, que seria um ankle pick, né? Então deve ter tem uns termos aí que são em japonês, então a galera vai se confundir um pouco, mas agora eu vou fazer o mesmo movimento inicial de andar e fazer um balanço. Só que agora, em vez de eu fazer meu gancho por fora, eu vou fazer um gancho por dentro, tá? Essa mão que está no underhook, eu estico fazendo ele desequilibrar mais, e agora pode ser na altura de um single leg, ou pode ser na altura do calcanhar, fazendo esse movimento, tá? Então, mais uma vez. Lembrando que esse balanço é necessário, tá? O tronco dele precisa desequilibrar. Se eu quero jogar ele nessa direção, o tronco dele precisa fazer isso. Quando eu queria jogar ele de Sasai ou de Ouchigari, o tronco dele fazia isso. Sasai, por exemplo. Então, nesse momento agora, eu preciso fazer a caminhada ao mesmo tempo que eu faço esse volante. Então é isso e isso. Cheguei aqui, calcei o calcanhar, né? Pode ser na altura do tornozelo, pode ser também na altura do joelho. Beleza? Não tem problema. O mais importante vai ser o balanço. Esse desequilíbrio acontecer. Lembrando que é importante que quando eu trago e calço, eu posso esticar essa mão para frente, ajudando no desequilíbrio. Tá? Muitas vezes não é só a força aqui do braço do tronco. Só de eu esticar ele já meio que desequilibra um pouco mais. Beleza? Vamos tentar essa variação aí também. Não, pro outro lado, Puxa, é isso, exatamente. E agora faz o... Não, agora vai ser por dentro. Em vez de ser por fora, vai ser por dentro. Isso. Em vez de fazer um Osotogari, vai ser um ankle pick. Então vou combinar o primeiro movimento que a gente fez de Sasai para um lado e a gente tem duas opções aí, ou ele acaba realmente caindo ou ele desequilibra e quer voltar para o equilíbrio natural dele. Então pode ser que nesse momento ele desequilibre, quase caia, mas ele vai querer voltar. No momento que ele voltar, eu mudo totalmente o balanço, tá? Então ele está caindo para cá, ele quer reequilibrar. No momento que ele reequilibrar, eu mudo o balanço para o outro lado, tá? Posso fazer isso com Sasai, mas eu posso fazer isso só com deslocamento também. Eu vou mostrar os dois exemplos. Estou aqui na mesma situação anterior, fiz um Sasai, ele quase caiu. Mudei o balanço automaticamente. Então eu finto para um lado, quando ele volta eu faço para o outro, né?
Posso fazer também só isso com a pressão puxando aqui a escápula dele. Posso fazer isso. Quando ele voltar. Então agora a gente vai combinar esse deslocamento para cá, ou só com a força realmente do braço, ou com o Sasai. Eu prefiro que seja com o Sasai, já que eu já vou gastar essa energia, já gasto energia para derrubar. Fiz a primeira, né? Ele vai recuperar o equilíbrio, aí ou eu avanço direto para o Encopique, ou eu avanço direto para o Sotogari. Então é importante pegar isso nesse timing, né? Joguei, ele está aqui. Quando ele voltar, eu mudo, beleza? E aí ele já volta para o desequilíbrio, para o lado contrário. Então a gente vai fintar sempre para um lado, querendo fazer uma técnica para o outro, beleza? Vamos nessa. Como a aula de judô é só uma vez na semana, eu estou tentando cada semana trabalhar um tipo de cenário de pegada. Vai ter algumas preferências, cada um vai preferir uma técnica em relação a outra, mas estou tentando mostrar o máximo de ações possíveis dentro desse sistema, tá? Agora a gente estava fazendo só golpes para trás, né? E para lateral, Sasai, ou Utigari, o Sotogari, Encopique, toda a pessoa cai ou para trás ou para lateral. Mas a gente pode também fazer golpes para frente, eu posso utilizar golpes de quadril para poder fazer isso, né? Só que nessa situação, diferente quando eu estou, por exemplo, numa situação de underhook, é muito fácil eu conectar meu quadril para fazer Uchimata, overhook também, por exemplo, para fazer Taiotushi. Eu tenho esse movimento do quadril livre, porque toda essa lateral do meu corpo tem esse livre movimento. Quando a gente está numa situação de over-under, eu não consigo mais girar, impossível girar daqui, tá? Principalmente porque eu fico os dois de lado, então eu não consigo girar. Então, para eu girar, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar semiflexionar minhas pernas um pouco e recuar essa perna de trás fazendo isso. Eu preciso chegar aqui. Então, pode fazer força, calma. Eu preciso conseguir chegar aqui. Daqui eu não consigo girar. Então, eu vou semiflexionar minhas pernas e ir para lá. Se eu tentar ir direto, pode fazer força, calma. Eu não vou conseguir me deslocar. Quando eu semiflexiono minha perna, eu consigo me deslocar e chegar nessa situação, tá? Aqui eu vou mostrar várias variações e aí cada um pode fazer sua variação de preferência a partir daqui. Então eu tenho uma variação que a gente chama de ukigoshi, eu vou manter essa pegada no tríceps firme, vou virar de costas para ele, eu vou fazer um step, né? Ao mesmo tempo que eu faço uma rotação do tronco dele, tá? Então o movimento seria, andei, faço um step, ao mesmo tempo que eu faço um giro de tronco. Tá? Lembrando, eu não passo meu quadril totalmente, né, como se fosse um ogoshi. Eu fico meio que lateral a ele, tá? Então, a primeira situação é, girei esse movimento, tá? Para quem tem uma habilidade motora um pouco melhor, eu também posso fazer daí um mesmo Uchimata. Então, cheguei, pode ficar bem de lado, isso, bem de lado. Virei, as pegadas se mantêm igual, coloco uma perna entre as pernas dele e aí eu começo a saltitar. Chegando em outra situação, fazendo Uchimata. Então, posso fazer o ukigoshi, que é um pé ali fazendo um step, posso fazer o Uchimata levantando minha perna, e a gente vai fazer uma terceira opção, que é um Taiotoshi, que é, no caso, chegando na segunda perna dele. Então, seria esse movimento. Cheguei, as mãos continuam iguais, essa perna avança e essa perna fica semiflexionada, né? E aí eu faço o giro de tronco novamente. Então, seria esse movimento. Beleza? Então agora a gente vai fazer todos os golpes naquela direção, mas o que eu não posso esquecer é que eu preciso sair, né, fazendo essa passada com minhas pernas flexionadas para encontrar o ângulo. Então é isso. Andei, aí eu consigo fazer Uchimata, Taiotoshi, eu tenho as variações aí a partir, né, desse movimento. Beleza? Vamos testar.
sai, só que agora eu vou retornar fazendo uma técnica para frente, tá? Então, mesmo movimento inicial, quando ele virar, eu completo com outro movimento na sequência. Então, jogo ele numa direção, quando ele voltar, eu aproveito para fazer uma das outras técnicas que a gente fez. Então, de novo, vou aproveitar uma primeira técnica para gerar uma ação, no retorno dele do desequilíbrio eu faço uma segunda técnica. Então, fiz o primeiro movimento, quando ele retornou, eu já estou posicionado onde eu precisava. Então, aqui eu posso fazer o Timata, aqui eu posso fazer um Haraiguchi, aqui eu posso fazer um Taiutushi, aqui eu posso fazer um Obushi. Então, uma série de golpes para frente. O golpe eu vou deixar na criatividade de vocês. Então, fazendo mais uma vez, de forma um pouco mais dinâmica. Beleza? Então vamos tentar. Joga para um lado, retornou, faz para o outro. Foi. Vai ser 20 segundos fazendo, tá? Para 20 segundos descansando. O trabalho é só esse. Fiz um golpe na direção, quando ele virou, fiz um golpe na outra. Não preciso derrubar, voltei. Fiz um, voltei. De novo, fiz um, voltei. Então a gente sempre vai fazer esse balanço. Fiz para um lado, quando retornar faço para o outro. Pode fazer de todas as técnicas que eu fiz hoje. Então eu posso fazer o primeiro balanço. Quando voltar, posso fazer um Sotogari, posso fazer um Enkopique. Posso virar de costas e fazer um Taiutushi, um Timata, mas o exercício é, fiz o balanço para um lado, quando ele retornar, faz um golpe para o outro. A gente volta para a posição, fiz um balanço para um lado, quando retornar, faz um golpe para o outro. E a gente vai ficar nesse sistema num ciclo durante 20 segundos, beleza? Não precisa derrubar agora, porque se a queda acontecer até levantar, a gente perde muito tempo aí do drill por tempo ser curto, beleza? Vamos nessa.